Dogs. Dogs. Encante o seu pet com o que há de melhor. Dogs Pet Petiscos para cães e gatos. Temos os melhores e mais inovadores produtos do mercado pet. Seguimos um rigoroso processo de produção que nos dá qualidade e credibilidade. Produzimos para todo o Brasil e diversos países. Acesse nosso site www.dogspet.com e conheça nossa linha completa de bifinhos, ossinhos, molhos, snacks e muito mais. Dogs, o seu pet merece o melhor cuidado. Estamos aqui para continuidade do programa, falando do Evangelho. Eu vou seguir com o tema da santificação. Fevereiro será o mês da santificação, onde falaremos desse assunto em questão. O que é santificação? As pessoas às vezes debatem sobre esse assunto, né? Um tema teológico da maior importância, né? Santificação, aquilo que diz respeito à nossa caminhada diante de Deus, né? A salvação é o começo, a santificação é o percurso e a glorificação é a reta final, é o nosso destino estabelecido por Deus. Por causa da sua salvação ministrada aos nossos corações, revelada aos nossos corações e operada através da obra do Espírito. Então, a salvação é o começo, a salvação é uma outorga divina, a salvação é a garantia divina, é o selo de qualidade, a salvação é o acesso, mas a santificação é a caminhada. Quando a gente fala de santificação, o que me preocupa muitas vezes é abordar o assunto santificação com um ponto de vista muito, mas muito antropocêntrico. Isso me preocupa bastante, porque a santificação, em primeiro lugar, não é obra humana. Não tem nenhum protagonismo do ser humano na santificação. A santificação é uma obra desenvolvida em nós pelo Espírito de Deus. A parte humana da santificação, na verdade, é aceitar, acatar, aquecer, receber aquilo que é a ação do Espírito em nós, através de nós. Então, a santificação é obra divina. A santificação é o desenvolvimento da salvação. Eu quero ler um texto das Escrituras com vocês, que o próprio Senhor Jesus, em João 17, João capítulo 17, verso 17, o Senhor Jesus, ele coloca a tese divina da santificação nesses termos. É claro que Jesus fala desse assunto em várias outras ocorrências. É claro que o apóstolo Paulo, os apóstolos, toda a igreja iniciante, toda a igreja nascente, toda a história da igreja, esse tema sempre se desenvolveu e Deus usou muita gente para falar e muito bem desse tema e demonstrá-lo muito bem também, testemunhar da santificação de Deus. Mas esse texto de Jesus, ele é muito tocante, porque aqui Jesus se derrama em oração diante do Pai. E quando ele fala de alguma temática, ele fala de várias temáticas aqui, nesta oração, né, neste derramamento de Jesus diante do Pai, o Filho falando com o Pai, ele ensina-nos
como é a intimidade dele com o Pai. Porque na oração do Pai Nosso, ele ensina a gente a orar. Aqui ele ensina para nós como que ele ora. E nessa intimidade com o Pai, ele fala do assunto santificação. E ele ora em nosso favor, como discípulos do Senhor, falando do desejo dele de nos santificar. Mas como que é a santificação operada pelo Espírito na obra de Cristo? Ele estampa isso nessa oração. João 17 diz-nos assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vamos entender isso daí. Santifica-os é o Filho conversando com o Pai sobre o assunto santificação, intercedendo pelos seus discípulos sobre como eles deveriam ser santificados, como que Jesus gostaria, se derramando diante do Pai. A oração de Jesus é ouvida ou não? É ouvida, né, gente? Diante do Pai, como ele gostaria que fosse o processo da santificação. Santifica-os na verdade. Antes de falar nisso, tem uma coisa que precisa ser dita aqui. Jesus ora por si, depois de certo verso ele começa a orar pelos discípulos. Quando chega até o verso 19, ele está orando especificamente pelos discípulos. Então o verso 17 está num contexto de oração de Jesus, intercedendo pelos seus discípulos diretamente. Mas do verso 20 em diante, essa realidade é transferida para cada um de nós, discípulos de Jesus odiernos, os discípulos de Jesus da atualidade, os discípulos de Jesus das gerações que sucederam à era apostólica. Isso precisa ficar bem claro hermeneuticamente, porque senão a gente vai fazer uma divisão aqui que Jesus só orou pelos discípulos a esse respeito. Não é verdade. O verso 20 ele clarifica muito. O verso 20 de João 17 mesmo diz, eu não rogo somente por esses. Está claro isso para nós? Quer dizer, a mesma oração que ele intercede pelos discípulos, ele intercede por cada um de nós também. Ele transfere isso para nós também. Então, Jesus está orando por você e por mim nesta oração. Nunca diga que ninguém orou por você nunca na vida, porque o capítulo 17 de João mostra que Jesus orou por você, orou por mim, orou por cada um de nós. Olha o verso 20. Eu não rogo somente por estes. Quem são estes? Os discípulos do contexto imediato. Mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Você reparou bem nessa sentença, nesse dizer de Jesus? Olha quanta profundidade tem aqui. Eu não rogo só pelos meus discípulos que estão aqui comigo agora, precedendo o momento do Calvário, precedendo o momento da morte e da ressurreição, mas também tem esta cláusula no grego, está na tradução em português, por aqueles que, por sua palavra, hão de crer em mim. Me diga uma coisa, nós somos salvos por intermédio da revelação da palavra, revelação do Espírito. A mesma revelação do Espírito que nos convence da palavra de Deus, acabou de dizer, por meio da sua palavra hão de crer em mim, é a mesma oração que ele faz no verso 17 para a santificação dos seus. Ou seja, tanto a nossa salvação quanto a nossa santificação acontecem pela revelação da palavra de Deus. Isso tem que ficar bem claro. Aí eu quero voltar ali no 17, só para a gente deixar isso muito bem postulado aqui, para que não haja nenhuma dúvida das pessoas que nos ouvem. Santifica-os. Vamos lá, perguntas ao texto. É sempre uma didática interessante. Qual é a pessoa que santifica? Quem santifica quem? Deus. O Pai santifica as pessoas. Quem me santifica é o meu Deus.
a tese de Deus sobre a santificação, nesse quesito, é esta: Deus me santifica, santifica-os. Aqui nós vamos ter um encaminhamento do passivo. A pessoa que sofre a santificação é o discípulo ou discípula de Jesus. Quem santifica é o Pai, através da obra de Jesus, pela ação do seu Espírito revelador. Então, a questão aqui é muito clara: santifica-os aonde? Na verdade. Quem é a verdade de Deus em pessoa e obra? O próprio Jesus. É como se Jesus dissesse assim: santifica-os em mim. Em mim. Em mim mesmo. Pai, o filho dizendo para o pai: Pai, santifica o Maurício em mim. Ele está em mim. É muito simples. Às vezes a gente passa muito por cima dessa declaração. Santifica essas pessoas em Cristo, nele. Essa é uma questão muito basilar, muito fundamental aqui, para a gente falar do assunto da santificação e tirar a santificação da esfera de capacitação humana. É uma capacitação divina. A santificação não é uma obra humana. A única santificação que é obra humana é a moralização do ser humano. É a moral que eu posso produzir, é a ética que eu sei vivenciar. É o certo e errado que eu sei fazer. Essa é a minha santificação. Agora, a santificação produzida por Deus, operada por Deus, é uma santificação que vem dele mesmo. Não é uma obra humana. A santificação é uma obra sobrenatural. É o desdobramento da salvação. A santificação não é algo que nós possamos produzir a partir da nossa moralidade, dos nossos conceitos, né, das nossas ações benfazejas. Não. A santificação é uma obra sobrenatural divina operada em nosso interior e que se reflete no nosso exterior. Aí sim, nas nossas ações, nas nossas motivações. Essa é uma questão muito simples. Quem é o sujeito da santificação? Deus. Quem é o objeto da santificação? O ser humano. Santifica-os na verdade. Qual é a verdade suprema revelada por Deus? Cristo. Santifica-os, Pai, em mim mesmo. É o que Jesus está pedindo para Deus. É simples. É que as pessoas às vezes passam pelos versículos de maneira meio atabalhoada, muito rápida, né? Não quer saber se é galo ou galinha, quer o ovo já frito ou cozido. Não dá. A Bíblia é para ser degustada. A palavra de Deus precisa ser palatável, apreciada, deglutida. Precisa ser lida no Espírito que a inspirou, que é de maneira fervorosa, de maneira devocional. As pessoas falam, esse termo ficou muito vulgarizado, vou fazer minha devocional, como se fosse bater ponto espiritual, fazer uma obrigaçãozinha. Li a Bíblia e orei hoje, pronto, eu bati o ponto com Deus. Isso não existe para Deus. Por favor, não faça isso. Se você for fazer devocional, então faça com devoção. Sabe o que é devoção? É mais escutar a Deus do que falar. Deus fala comigo através desse texto, fala comigo através desse verso. Eu já li isso aqui 350 vezes, mas eu quero não o conhecimento intelectual do texto, eu quero a revelação do texto. Sabe o que é a revelação? Ela impacta a gente. É uma leitura que cativa a gente. Isso é o verdadeiro devocional. Essa é a verdadeira devoção. É você degustar a palavra como se fosse assim o manjar mais precioso. O próprio Salmo 119 tem essa afirmação, né? A palavra mais degustável, mais palatável do que o melhor mel produzido pela abelha. É uma coisa que desce, é uma coisa que vem e alimenta, preenche, dá sentido e significado às nossas vidas. Isso é degustar a palavra, isso é fazer devocional.
Mas o devocional não é uma coisa burocrática, protocolar. Do ponto de vista de Deus, a devoção é o cativar. Eu falo a palavra errada, cativação, que é isso, não existe. Só se eu inventasse. Mas é o cativar da alma pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus cativa a alma, né? É o sequestro da alma. Ou seja, o Espírito te leva você a se deliciar com a palavra. E aí, já deixou de ser letra faz tempo. Aí é Deus falando contigo, aí é o Espírito comunicando a sua alma, comunicando ao seu interior. Isso santifica-os pela palavra. Santifica por aquilo que sai de Deus, que sai da boca de Deus e gera vida. E o que faz isso? A própria pessoa e a própria obra de Jesus. A palavra de Deus é Cristo, em pessoa e em obra. Mas tem mais. Santifica-os, né? Olha aí o verso. Na verdade, a verdade é Cristo, e a tua palavra é a verdade. Quer dizer, o teu Cristo é a palavra. Ou seja, o teu Cristo é o teu Cristo. Ou seja, Cristo é tanto a verdade que sai de Deus, quanto a palavra que gera vida em Deus, a partir de Deus. A verdade é o ponto de referência divina. O que é a verdade? Todo mundo pergunta pela verdade. A verdade é uma pessoa, a verdade é uma obra. E a palavra? A palavra é uma pessoa e uma obra. A mesma pessoa, a mesma obra. Então, todas as vezes que você vê na Bíblia palavra ou verdade como critérios divinos, estão estampados e expressos na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Simples assim. Não é complicado. A revelação, ela clarifica isso no nosso interior. Falou da verdade de Deus, é Cristo. Falou do caminho de Deus, é Cristo. É tudo pessoal, é tudo relacional. Falou da palavra de Deus, é Cristo. Palavra é aquilo que tem natureza revelacional, tem natureza salvífica, redentiva. Verdade é o ponto de referência. Verdade é a antítese da mentira. Tudo que não é verdade vindo de Deus é mentira criada pelo ser humano. Esse é o processo da nossa santificação. Quer falar de santificação? Santificação é exatamente isso. Não é uma competição humana. Tem gente competindo para ver quem é mais santo, quem é mais santificado. Quer dizer, vira uma competição espiritual inócua, sem nada da ação de Deus, por vaidades humanas. Fulano é santo, fulano é santo. Eu quero ver o quanto ele é santo, se ele é parecido com Jesus. Essa é a questão. O quanto de Jesus tem naquela pessoa. Então, dependendo do tanto de Jesus que tiver operante naquela pessoa, não vai haver orgulho, não vai haver ostentação, né? Não vai haver arrogância, não vai haver falta de amor. Eis a questão. Tem umas perguntinhas aí, Felipe. Tem umas perguntinhas aí. Vamos ver. Esse assunto de santificação tem pano para manga aqui. Vamos lá. Eu tinha feito aí uns 40 slides, diminuir para 20, 18, sei lá, por causa da quantidade aí de tempo, né, que a gente tem também. A santificação, que é a nossa temática. Volta ali, Felipe, volta ali. Olha que interessante, essa é uma figura que eu gostaria de tecer um breve comentário. Isso é tirado de internet, nem sei de onde tirei isso aí, mas ele é muito significativo, essa imagem. Você está ali sendo incluído, está incluído. A ideia é que você está incluído no portal de Deus. Você já está ali incluído naquela cruz. Senão não dá para falar do assunto santificação, ok? Não tem como falar de santificação sem ter a iniciação, né, da salvação. Então, né, só pode falar de santificação, de santidade, quem foi tornado santo por causa da salvação que Deus coloca, que Deus impinge, que Deus realiza em Cristo, tá bom? Vamos lá, só um breve comentário. Tem essas perguntinhas aqui.
a respeito desse texto que nós já falamos um pouco introdutoriamente. O que é santidade? Para que a santidade? Como a santidade é vista na vida humana? Eu gosto muito de medir as palavras, porque uma palavra que você fala, se você falar com digamos assim, um entendimento dúbio, né, uma conotação dúbia, é muito perigosa, alguém pode entender de forma equivocada. Como a santidade é o quê? Vista na vida humana. Santidade é o lado visível da salvação, da conversão, já dizia John Wesley, séculos atrás. É o lado visível da salvação. Santidade que não é vista, não tem, não existe. Então vou questionar a minha própria experiência ou a experiência do fulano. Não faça isso. Esse é assunto do Espírito. O avaliador da experiência é o Espírito. Essa é a questão. Por isso que não podemos julgar a experiência de ninguém. Agora, nós podemos julgar os espíritos. O espírito com que a pessoa faz determinada coisa vai mostrar o quanto a santidade divina é vista nessa pessoa. Se uma pessoa faz algo sem a pretensão de ser notado, sem a pretensão de ser visto ou reconhecido, sem a pretensão de estar no pódio de alguma situação, sem querer merecer nenhum tipo de destaque ou protagonismo, você está vendo santidade na pessoa. Porque as pessoas avaliam o que é santidade, né? Santidade é o sujeito andar moralmente ilibado. Não tem nada a ver com santidade. Santidade é o cidadão pagar as contas em dia. Não tem nada a ver com santidade. Isso é uma correção ética. Ninguém deve atrasar suas contas quando não puder. Todo mundo deve andar de maneira correta. Lógico. É uma das formas de testemunho. Tem gente que acha que testemunho é só isso. É ser bem visto na sociedade. Não. É ser bem visto por Deus. Consequentemente, você será bem visto na sociedade e pelas pessoas. Consequentemente, todos os defeitos serão teus e não de Deus. E tudo que estiver dando testemunho sobre Deus, é Deus que está fazendo na sua vida e na minha. Isso é santidade. Santidade é a ausência do protagonismo humano, mas é a presença da vida de Deus se movendo em você. Por isso que santidade é uma realidade vista, não esqueça essa palavra, na vida humana. É algo que pode ser visto. Então, fulano fala de santidade, tá bom, quero ver. Jesus fez um convite, vem e vê. As coisas de Deus precisam ser vistas, para que a pregação sobre tenha um sentido na vida das pessoas, faça sentido para as pessoas. Como é que eu posso falar de santidade se eu roubar as pessoas, se eu ludibriar, se eu enganar as pessoas, se eu for para a mídia e disser aquilo que eu não sou? Se eu for uma pessoa pega em falcatruas, em coisas que não agradam a Deus, e aí eu vou discursivizar sobre santidade. Olha que lindo. Para os outros verem, santidade primeiro é vista por Deus, é constatada pelo autor da santidade, da santificação, que é o próprio Deus. Então, inevitavelmente, uma pessoa santificada por Deus, Deus vê a vida de Deus, as pessoas veem a vida de Deus na vida dessa pessoa. É simples. Vamos para frente? Tem mais alguma coisa aí? Olha aí. O que é santidade? Santidade é uma singularidade divina. Não é é uma. Porque Deus tem várias características que emanam do seu caráter. E uma delas é a santidade. É a distinção do caráter divino. Deus é santo e santificador dos seus santos, das pessoas que são santificadas por Ele. Por quê? Porque o caráter dele é visto na vida das pessoas. É uma distinção, é uma singularidade. Só Deus é santo. É o santo que possibilita a santidade em mim. É o santo que faz com que eu seja santificado e santo na presença dele e diante das pessoas. Então, uma singularidade divina. Ninguém mais é santo por si mesmo. Ninguém nasce santo.
Nenhuma pessoa nasce santa ou santificada. Nasce amada por Deus, porque cada ser humano é um projeto de Deus. Mas há uma singularidade divina que é uma coisa distintiva em Deus. Ele é santo. Santo, as pessoas falam assim, santo é separado. Também é separado. Mas o que quer dizer essa separação? Que ele é distinto. Em que medida? De que maneira? No seu caráter. Nenhum caráter pode ser igualado ao caráter de Deus. E é por isso que ele quer impingir, injetar, insuflar, introjetar o seu caráter em cada um de nós. É uma singularidade, é uma distinção do caráter dele. Deus quer ser em nós, e é por isso que já afirmei algumas vezes aqui, o cristianismo não é quem nós somos, é quem Deus é em nós. A gente não pode entender a santificação, tampouco o cristianismo, se a gente não entendê-lo a partir de Deus. Tem gente tentando entender santidade ou qualquer outro atributo divino a partir do ser humano. Não vai entender. Vai ser uma visão nebulosa e incompleta. Vai ser uma visão antibíblica, anti-escriturística. Vai ser uma visão incompleta de quem é Deus. Vamos para frente aí, Felipe. Tem mais slides. Qualquer manifestação que não seja a vida de Cristo em nós, é fruto da nossa carne e não da ação divina. Isso precisa ficar bem claro. No processo da santificação divina, não existe espaço para a ação humana. Meu Deus, que afirmativa é essa? Toda obra que não é de Deus é má por natureza. Vamos lá. Vamos explicar cada sentença aqui. Vamos ver. Qualquer manifestação que não seja a vida de Cristo, então é carne. Concorda? Porque é a potência da carne, é o poder da carne. O que é a carne aqui? Gente, carne aqui é a possibilidade humana, é o poder humano. E quando eu ajo, por que eu preciso de Deus? Se eu acredito que a minha ação é suficiente, por que eu vou precisar da ação divina? Não, a santidade é uma questão da manifestação de vida de Cristo em nós, e isso não depende da nossa carne, não depende da nossa potência, é a potência, como diz um amigo meu, o pastor Dantas, é a potência potencializada de Deus. Portanto, ação divina, não sendo ação divina, é ação da carne, por mais bem intencionada que seja, é uma ação da carne. Tem gente visitando criança, dando esmola, visitando hospital, até orando por enfermos, fazendo uma ação da carne. Sabe o que é isso? O desejo de ser notado, o desejo de ser visto. Mas se você for pensar assim, pessoas muito conhecidas, que deram muito testemunho da santificação divina, pessoas que deram um verdadeiro testemunho de vida e de abnegação e de vida crucificada em Cristo, com Cristo. Se você for ver Madre Teresa de Calcutá, se você for ver, né, Irmã Dulce, se for ver George Miller, se for ver John Wesley, se for ver todo esse pessoal, Madame Guyon, gente que Spurgeon, tanta gente que a gente pode citar aqui, eu com certeza estou esquecendo de milhares aqui, mas você, Teresa de Ávila, se você for ver a vida desse povo, você vai ver que são gente igual a gente, só que eles não davam vazão ao poder da carne. Eles se atiravam inteiramente no colo divino, se submetiam inteiramente à ação divina. Eram pessoas que jamais buscavam o pódio de alguma coisa. Eram pessoas que jamais buscaram notoriedade. Jamais buscaram reconhecimento próprio. Jamais, é gente que entendeu, na mesma medida que o apóstolo Paulo, que ele cresça e eu diminua. Isso é santificação, isso é santidade de verdade. Isso não tem nada a ver com a carne. Não existe, como é afirmado aqui no processo da santificação divina, está destacado aí, não existe espaço para a ação humana. Só para a aceitação humana
da ação divina, porque nós somos pessoas e temos escolhas morais. Mas toda ação espiritual é de Deus. Então não existe espaço para eu ajudar Deus. Deus, qual que é a minha parte? A minha parte é só estudar, é aquilo que o ser humano pode fazer. É só fazer aquilo que o humano, né, que compete à esfera e à competência humana. Mais do que isso, não dá. E o que isso aproveita na obra de Deus? Quase nada, senão nada. Na obra de Deus, só o que Deus faz é válido. Só o que Deus realiza vinga, tem efeito, tem eficácia. Para que não reste nenhuma opção para a glória humana e somente para a glória divina. Tem gente que precisa reestudar a santificação a partir da visão bíblica. Santificação é Deus sendo visto, portanto sendo glorificado. Portanto, o pódio é dele, o protagonismo é dele. Ele é aquele único, digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Tem ser humano praticando aí, cristãos, às vezes até sinceros, praticando uma santificação, né, movida pela ação humana. Isso é um desejo incrustado, enrustido, de querer ser visto, fazendo as coisas, ser visto por quem? Pelos homens. Eu não quero ser visto pelos homens, eu quero ser aprovado por Deus. Para ser aprovado por Deus, eu tenho que permitir que o próprio Deus faça em mim, através de mim. Não há espaço para a minha ação. A minha ação, sabe qual é? Jogar toalha, desistir. É a ação da desistência para que o Espírito haja. Toda obra que não é de Deus é má por natureza. Por quê? Porque é protagonizado por uma natureza humana. A natureza humana sempre vai querer o tomar lá da cá, sempre vai querer o reconhecimento, sempre vai querer a notoriedade, sempre vai querer ser mencionada. Olha como ele fez, hein? Que maravilha que ele está fazendo na igreja. Pronto. Já é a natureza humana. Que maravilha que Deus está fazendo e usando a vida dele. Já muda completamente o viés espiritual. Porque a pessoa que faz verdadeiramente para Deus, ela não quer nem o nome dela mencionada por alguma coisa. É um anonimato que traz descanso. Então, eu fico muito preocupado quando as pessoas se tornam muito conhecidas, do ponto de vista midiático, né, que hoje, de décadas para cá, isso é uma realidade. Isso insufla, isso deixa, às vezes, as pessoas muito anchas de si mesmas, né? Deixa as pessoas muito cheias de si mesmas. Isso aí é muito perigoso. Nenhum de nós sabe lidar com o assunto glória, só Deus. E a santificação nos ensina esse princípio dia a dia, né? Então não é alguma coisa assim que a gente vai fazer e que vai aparecer o nosso nome. O nosso nome tem que estar em letra minúscula, escrita a lápis, e ali no verso, para não ser visto. Mas o nome de Deus tem que estar estampado na capa. É Ele. Ele é o digno de ser louvado, digno de ser notório, né? Enaltecido. Quando Deus aparece através da nossa vida, e nós temos a consciência de que não somos nós mesmos, não é a nossa carne, não é a nossa pretensão, não é a nossa natureza humana, aí nós estamos falando do assunto chamado santidade, santificação. Estamos falando daquilo que só Deus pode produzir. Eu volto com você no próximo programa, falando da mesma temática. Nós vamos falar bastante disso. Que Deus continue se manifestando na sua vida, em toda a sua família, na sua lida, no seu trabalho, na sua vocação, sobretudo no seu ministério em Cristo Jesus.